Vamos tentar ficar melhorzinho. Acho que assim tá bom? Sei lá. Vai. 3, 2, 1. E aí, galerinha? Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Gente, é o seguinte. Faz um tempo que eu tô pensando em gravar esse vídeo. E aí eu já falei, eu vou gravar. Acordei mais cedo, uma hora mais cedo de costume, então já dei uma ajeitada na casa. Falta fazer algumas coisinhas, mas depois a gente faz. Vou gravar. Gente, quem não me conhece, meu nome é Maria Letícia, eu tenho 21 anos e hoje eu vou contar um testemunho pra vocês. Aconteceu comigo no ano passado, depois eu vejo a data certinha, que eu vou pegar os exames e eu vou mostrar. Já devia ter pego, né, mas beleza. Então foi assim, gente. Ano passado, eu e o Matheus, a gente queria ir embora. A gente queria ir embora do país e não tava dando certo, né? A gente até então não tinha pedido a direção de Deus. Vocês vão ver que como é importante quando a gente vai tomar uma decisão, a gente perguntar para Deus primeiro. Então várias coisas aconteceram que não tava dando certo. Aí quando foi para dar certo, que a gente falou, bom, mas vamos orar para Deus? Eu lembro que na noite a gente dobrou os joelhos, perguntou para Deus se a nossa vontade era a mesma vontade que a dele, coisa que a gente não tinha feito antes. A gente não tinha, tipo, a gente quer muito, então vamos fazer. E aí, beleza, a gente orou para Deus, mas a gente não esperou uma resposta. A gente já foi correr atrás dos documentos, já mandou os documentos lá pra cidade e tal. Quando foi, gente, sério, ninguém sabia disso. A gente não tinha contado, porque a gente falou assim, a gente só vai contar quando tudo der certo, sabe aquilo? Pra, sei lá, tipo, não é bom você ficar falando as coisas pros outros sem ter dado certo, né? Então primeiro a gente faz, depois a gente conta. E a gente falou, depois que der certo a gente conta. Aí eu lembro que a gente orou na noite e no outro dia, às 6 horas, 5 e pouco, uma pessoa, a vizinha nossa, ela não sabia, não tinha nem como ela sonhar, nem imaginar, porque ela era nossa vizinha. A gente nem, tipo, hoje ela é vizinha, mas a gente nem tava morando aqui na casa ainda. A gente tinha o grupo dos vizinhos e tal, e ela participava, então por isso ela tinha o nosso número e tal. E aí ela contou, ela falou assim, Matheus, eu tive um sonho com você. Nesse sonho eu via você voltando, chorando, que você não tinha perdido tudo, não tinha conseguido nada, passou fome no outro país e tal. E eu via você chorando. E Deus mandou te dizer que ainda não é a hora de vocês saírem, que Deus vai abençoar a sua família aqui. Quando o Matheus printou aquilo e mandou pra mim, eu comecei a chorar. Tipo, meu, até quando eu conto isso, tipo, eu me arrepio. Sério, eu me arrepio muito. Porque era uma pessoa que não sabia, que não tinha como saber, não convivia com a gente, né? Então, tipo, foi Deus mesmo, sabe? E, meu, aí eu pude ver. Só que até então, a gente falou, daí a gente sossegou, a gente falou assim, ok, não é pra gente ir, é pra gente ficar, vamos obedecer. Porque, meu, você vai teimar com Deus? Você vai quebrar a cara? Não, né? Se Deus falou, beleza, então a gente sossegou. Gente, e eu lembro que eu comecei a ter umas infecções de urina. Eu ia no médico, eu tomava antibiótico 7 dias, passava, logo em seguida voltava. Então eu tava tendo várias. Até que um dia eu peguei e falei pro doutor, o senhor não acha melhor a gente investigar melhor? Por que eu tô tendo tanta infecção de urina? Não é normal.
o médico, com pouca vontade, né, do SUS lá e tal, falou assim: se tem rabo de porco, orelha de porco, nariz de porco, é porco, então não adianta mexer. Foi bem grosso. Ele falou, tipo, bem grosso mesmo. Aí, beleza. Aí, quando voltou de novo a infecção de urina, eu fui em outro médico, em outro hospital. E aí, a médica me receitou. Ela falou, não, não é normal. Vou te receitar uma ultrassom. Ultrassom? Foi. Beleza, levei no posto. Como todo mundo sabe que SUS ia demorar muito, tipo, muitos meses pra abrir uma consulta, pra fazer o pedido da ultrassom, blá 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 blá. Eu fazia estágio na época na clínica. Eu conversei com o doutor e falei, doutor, tá acontecendo isso, isso e isso. Faz uma ultrassom pra mim, só que eu pedi daí do abdômen inteiro. Aí ele falou assim, não, eu faço assim, sem problemas, doutor, mais gente boa. Gente, e aí ele fez. Eu lembro que eu tava deitada assim na mesa e eu olhando tudo pela TV lá e tal. Aí eu vi tipo, a bolinha da bexiga e aí dentro da bolinha eu vi um carocinho. E aí eu falei assim, doutor, é normal aquilo lá? Ele falou assim, então, normal não é não, parece que você tem um cisto aí na bexiga e tal. Aí ele terminou e falou assim, ó, eu vou adiantar aqui o lado pra você, tá? Aí hoje mesmo você pega. Falei, não, beleza. Aí ele falou assim, só que você vai atrás do urologista, tá? Provavelmente ele vai pedir uma cistoscopia e blá 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 e tal. E aí ele sempre. Aí, tipo, eu ainda demorei alguns dias, só que ele ficava perguntando pra mim, e aí, você já foi lá, já marcou? Eu, não, ainda não, doutor. Não, vai lá. E no outro dia ele, a mesma coisa, já foi? Eu falei, não. Aí eu falei, bom, ele tá insistindo muito, eu vou marcar um urologista e vou, né? E aí peguei, marquei, fui. Eu vou pegar a ultrassom pra vocês. Deixa eu ver quando eu fiz, gente. No mês 6 de 2018. Eu vou ver se vai dar pra vocês verem. Aqui, ó, tá a bexiga em pretinho. E aqui, tá vendo, ó? Tipo uma bolinha. E foi essa bolinha que o doutor falou que era um cisto, ó. Então, tipo, a bexiga é toda preta e uma bolinha eu já me toquei que não era normal, né? Conseguem ver, ó? Enfim. Enfim. Aí eu fui lá, mostrei pra ele. E aí falei, doutor, o que o senhor acha? Que eu devo me preocupar? Ele falou bem assim, eu já trabalhei no Hospital do Câncer e eu sei que são essas coisinhas, mas eu não quero te assustar antes da hora. Eu fiquei assim, nossa, que dia eu fiquei tipo... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando o doutor me falou que era um cisto, a gente faz o quê? Quando a gente vai lá no Google e pesquisa, né? Quando eu saí da ultrassom, eu fui lá no Google e pesquisei. Cisto na bexiga. E a imagem não parecia nada com isso aqui, nada. Com essa imagem que eu mostrei pra vocês. E aí eu falei, não, não é isso. Aí eu fui lá e coloquei câncer na bexiga. Gente, apareceu igualzinho tá aqui. Eu liguei pro Matheus chorando. Falei, amor, eu tô com câncer, não sei o que. Ele tem certeza, mas não é um não sei o que. O Matheus, não, amor, não sei o que, não sei o que. Tentando me acalmar. E eu, não, amor, tenho certeza que é câncer. Chorando no meio da rua, meu. Aí, beleza, né? Aí depois que o doutor me falou aquilo, não queria me assustar antes da hora, aí eu falei, meu, não é coisa boa, né? Tipo, eu já coloquei aquilo na minha cabeça, não é coisa boa, porque um médico experiente, ele já era bem senhor, falar aquilo pra mim, eu falei, não é, né? Aí, beleza, aí ele ia marcar a cistoscopia,
pra fazer a biópsia, pra depois fazer a cirurgia. Ia ficar muito caro na época, gente, tipo... Assim, não muito caro, mas ia ficar mais de R$ 1.000 só pra fazer a biópsia. Porque daí você tem que pagar a internação, tem que pagar anestesista, tem que pagar o médico, hospital, blá blá blá. E, meu, eu sou pobre. Ia ficar muito caro, né, pra mim. Esse valor é puxado. Claro que quando é saúde, a gente não pode esperar pelo SUS. A gente tem que fazer logo. Então a gente ia dar um jeito, sabe? Só que eu lembro que o Matheus falou assim, não, vou conversar com um amigo meu, que ele é bombeiro e tal. Vai que ele conhece algum médico, né? E aí foi dito e feito. O Matheus conversou com ele conheceu um médico, ele indicou. Eu fui nesse médico e eu mostrei pra ele e ele falou assim, não, é importante a gente ver isso logo. Eu te dou duas opções. Ou a gente faz a cistoscopia para fazer a biópsia, ou a gente já entra... É cistoscopia? É. Ou a gente já entra direto na bexiga, faz a raspagem e manda para biópsia. Eu falei, bom, é melhor a segunda opção, que já faz tudo de uma vez. Ele falou assim, eu tenho a opção de fazer particular, mas se você não tiver condições, eu te encaminho pro hospital do câncer, com urgência. E eu falei, não, doutor, então me encaminha. Aí ele me deu um papel pedindo com urgência, fui no posto. O posto falou, não vai dar certo, porque pra ter encaminhamento pra conseguir entrar no hospital do câncer, você tem que ter um laudo escrito que é câncer. Um laudo? Tem que estar escrito que é câncer, já tem que ter feito a biópsia. E eu falei, meu, como que... Nossa, ele falou assim, mas vamos tentar mesmo assim. Só que de todo jeito eles me desanimaram. Eu falei, não, vamos tentar. Aí demorou um mês, eu fui lá no hospital do câncer, e aí deu certo. Eles aceitaram, aí marquei a consulta com o doutor. Aí passou mais um tempo. Deixa eu ver aqui. Aí, gente, ó, foi um mês mais ou menos do exame até a cirurgia. Dia 29/7. Dia 11/7 eu passei por consulta, dia 29 eu internei. E aí deu certo. E o medo, gente, aí tipo, quando foi pra internar. E o medo de fazer cirurgia, por mais que fosse só simples, é uma raspagem, não tem corte, não é aqueles negócios complicados, a gente fica com muito medo. Aí eu cheguei lá no hospital, fiquei no quarto com mais duas meninas. Uma tava com câncer na tireoide, a outra tava com cisto de 13 centímetros no... Não lembro se é no ovário, no útero, não sei, gente. Eu sei que ela tava com a barriga assim inchada. Duas meninas novas. E, tipo, por sinal, muito legal. A Bárbara e a... Ai, eu esqueci o nome da outra. Enfim, e aí as meninas eram muito legais. E, tipo, em todo o tempo elas me animavam, uma animava a outra, e elas foram pra cirurgia primeiro que eu, as duas. As duas foram, voltaram e eu fiquei lá. Até a minha da hora certa, gente, eu fiquei 24 horas sem mentira, sem comer e sem beber. Tava tremendo, assim, antes da cirurgia, quase desmaiando. É muito louco. Até que eu fui pra cirurgia, antes eu tomei um remedinho, já dormi, já não vi mais nada. A única coisa que eu lembro do momento da cirurgia é deles me colocando um negócio no nariz de oxigênio, na boca, assim, sei lá. É a única memória que eu tenho da cirurgia, deles colocando um negócio em mim, por dentro, assim, um negócio ruim. Depois não lembro mais nada, só lembro quando eu acordei na salinha de recuperação e voltei pro quarto. Aí fiquei com uma sonda e foi tudo tranquilo, sabe? Aí o doutor passou no outro dia, ele falou que a cirurgia foi muito bem, a gente tirou o tumor, a aparência dele é de benigno, tá? Mas a gente vai mandar para biópsia, daqui 15 dias a gente vai saber se é maligno ou se é benigno mesmo. Ele tinha 3 centímetros. Aí eu falei assim, beleza. Aí acho que 2 dias depois, ou um dia depois, não, acho que 2 dias depois, eu fui liberada. Eu lembro que eles tiraram minha sonda, eu fui pra casa,
com dor e, gente, eu não conseguia urinar. Não conseguia urinar, não conseguia defecar. A minha barriga endureceu. Voltei pro pronto-socorro do Hospital do Câncer no mesmo dia. Aquele dia eu voltei 3 vezes pra eles fazerem a lavagem, porque não saía xixi, não saía cocô. E, nossa, minha barriga empedrou assim. E quem já passou por isso sabe que a dor é terrível, terrível. Eu falava assim pro Matheus, meu, eu vou morrer, que eu não aguentava. Até que, tipo, depois de eu ter voltado pela 3ª vez pra eles esvaziar a minha bexiga, meu intestino, e isso tudo foi, tipo, de um dia pro outro. Aí eles falaram assim, não, a gente vai deixar a sonda em você. Aí, tipo, colocaram a sonda em mim, e daí eu fiquei, acho que 1 semana ou 15 dias, não, 1 semana, eu fiquei com a sonda pro xixi descer direto, sem eu precisar fazer xixi, então aí foi um alívio. Aí fiquei 15 dias em casa, me recuperando, foi tranquilo, senti uma dorzinha ou outra, mas foi de boas. 15 dias depois, voltei para ver o resultado da biópsia, e ele falou assim, olha, por incrível que pareça, a aparência era de benigno, mas a biópsia, eita caramba, a biópsia deu que é maligno. E aí, tipo, eu levei um susto, né? Eu levei um susto. E todo mundo tava falando, não, vai dar benigno, não sei o quê. E ele é um susto. E aí ele falava assim, ele falou que eu vou fazer acompanhamento e tal. Aí eu voltei depois, 3 meses depois, pra fazer exame, pra fazer uma cistografia, que ele entra com a câmera, olha lá dentro da bexiga, pra ver como que ficou. E ele falou que não, tá tudo certinho, foi retirado tudo. Então, sabe, tipo, teve momentos, eu acho que depois da cirurgia, depois que eu descobri tudo e tal, que eu me abalei um pouquinho. Eu sempre tentei me manter forte, sabe? Porque eu sabia que, antes da biópsia, eu sabia que não era uma coisa boa. E eu ficava assim, mas Deus, por que eu com isso? E quando vem a palavra câncer na sua cabeça, você fala assim, meu, vou morrer. Eu vou ter que fazer quimioterapia, radioterapia, vou morrer, vou ficar careca e vou sofrer. E, tipo, eu não entendia. E eu, tipo, eu chorei, sim. Acho que teve 2 dias que eu tava aqui em casa que eu comecei a chorar, porque a gente não quer que essas coisas aconteçam com a gente, sabe? E, gente, lá no Hospital do Câncer é uma coisa tão ruim, tão feia, sabe? Tipo, meu, tinha pacientes, eu não via porque eu tava na cama, mas pela porta eu via as mulheres, os acompanhantes comentando. Então tinha um senhor com câncer que ele não tava comendo, ele tava vomitando. E ele tinha que ir pra cirurgia de urgência. Então eu vi gente que, tipo, depois a pessoa falou, não, ele morreu. Então, meu, lá tem muitas pessoas que sofrem, mas, tipo, sofrimento de verdade. E às vezes a gente tá, assim, de boa, com um negocinho de nada, a gente tá reclamando, mas a gente tem que entender que sempre vai ter pessoas piores que a gente. Meu, lá no Hospital do Câncer é criança sofrendo, criança que, meu, você fala assim, criança, por que criança tem que sofrer, né? Sabe? E crianças sofrendo, pessoas com dores insuportáveis. Então, meu, não reclama da sua vida, não reclama, sabe? É terrível, é muito terrível. Eu falo para as pessoas assim, meu, as pessoas que fumam e nem tentam parar, porque, claro, é um vício e tal, mas, meu, tenha força de vontade. Vá lá no Hospital do Câncer, vê uma pessoa com câncer de pulmão, para você ver o que ela passa, se você quer isso para você. Então, é uma coisa, tipo, muito séria, meu. Nossa, é triste. O Hospital do Câncer é um ambiente pesado. É só Deus na causa. É só Deus mesmo. Sabe? Teve outra pessoa também que entrou pra cirurgia enquanto eu tinha acabado de fazer a minha, que depois eu fiquei sabendo que morreu, que era conhecido, que do nada descobriu um câncer no cérebro, tinha dor de cabeça, quando ficou muito pior, aí foi fazer exame, aí era câncer e depois, tipo, morreu. Então, gente, não reclama da sua vida, sério. E, tipo,
eu aprendi muito. E também eu pude entender que Deus cuida da gente. Eu fiquei pensando comigo, se tivesse dado certo, tipo, se eu tivesse ido mesmo para outro país, como que eu ia, tipo, eu não ia atrás da minha infecção de urina, eu ia tomar antibiótico, ia passar, ou talvez não, ia ficar só em remédio, eu não ia atrás, talvez isso poderia crescer, poderia pegar outros órgãos, eu poderia ficar ruim, eu poderia, tipo, realmente morrer. Então ali eu vi que foi um cuidado que Deus teve comigo, que Deus teve com a minha família. Ele nos alertou. E logo depois que isso deu errado, da nossa viagem, da nossa ida para fora, isso aconteceu. Então Deus permitiu que eu descobrisse isso no começo. Sabe? E eu creio também, gente, na minha cura, sabe? Tem muita gente que fala assim, mas o câncer pode voltar. Teve gente que falava assim pra minha mãe, não deixa a Letícia fazer cirurgia, porque quando tira o câncer, ele volta em outro lugar. Gente, não. Eu repreendo essas palavras sobre a minha vida. O câncer não vai voltar. Não vai. Eu creio na minha cura. Eu acho que se Deus permitiu que eu tivesse descoberto no começo para que eu fizesse cirurgia, é porque ainda Deus tem coisa para fazer na minha vida. Então, eu repreendo essas palavras que às vezes a pessoa não fala por mal, mas fala. Então eu repreendo, eu creio na minha cura. Muita gente orou por mim, gente, muita gente mesmo, gente que eu nem conhecia. Porque, tipo, as pessoas vão mandando em grupo de oração, de WhatsApp, da igreja, da família, e as pessoas vão orando. E, gente, o poder da oração é muito grande. Então, eu creio no poder da oração. Então, eu estou curada. Deus me curou, sabe? Deus permitiu que eu passasse por isso. E aí eu falei, eu vou contar, porque é uma forma de eu mostrar pra vocês como que Deus cuida da gente. Às vezes a gente vai fazendo as coisas, tipo, por fazer, sem perguntar pra Ele. Mas pergunta, talvez a resposta não venha assim na hora, igual pra mim veio. Mas, gente, Deus cuida, Deus tá vendo, Deus sabe os nossos desejos, nossas vontades, mas a gente tem que viver a vontade dele, não a nossa. Aqui é passageiro, nosso lar não é aqui, nosso lar é no céu. Mas Deus tem um plano aqui, e a gente tem que escolher viver os planos de Deus. Porque Deus nos leva a lugares que a gente acha que nunca vai, que a gente não imagina. Sabe, Deus é muito incrível mesmo. Se você tá assistindo esse vídeo, Deus te ama. Deus tá te vendo, mesmo que você ache que não, que Deus não tá, que você não enxergue Deus, Deus tá ali, tá? Ele vai agir no momento certo, na hora certa. Às vezes a gente não vai entender nada, talvez aconteçam coisas ruins, sabe? Mas que depois você vai entender. Só confia nele. Confia, porque Deus é maravilhoso, gente. Deus é nosso Pai, Deus sabe o que é melhor pra gente. Então, é isso que eu queria contar, sabe? O que Deus fez. Deus, como um pai, Ele cuidou da gente. Ele não deixou que a gente fosse embora pra que eu pudesse descobrir, fazer a cirurgia e ficar livre disso. Então, vale a pena a gente confiar em Deus. Vale a pena. Eu sei que nem com todo mundo é assim, nem todo mundo é curado de um câncer, nem todo mundo sobrevive. Mas, gente, os planos de Deus a gente não entende. E tudo é permissão dele. A gente só tem que confiar. Tudo aqui na Terra é passageiro. A gente não vai morar aqui pra sempre. O nosso lar é lá do lado dele. E é isso, gente, não é fácil. Quando a gente tá passando por uma situação difícil, que a gente pensa que
ou vai morrer, ou nada vai dar certo, que a vida tá ruim. É difícil a gente confiar em Deus. Que a gente fala assim, meu, por que Deus deixou eu passar por isso? Por que eu tô passando por esse momento ruim? Por que não tá dando nada certo? Ei, Deus, é Deus. Sabe, querida, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Gente, eu não tenho voz para cantar, mas a gente só precisa confiar. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama de verdade. E é isso, eu tinha que contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha aqui, porque quando você deixa seu joinha aqui, esse vídeo é mandado para mais pessoas. Compartilha com alguém e se inscreve no canal. Venha fazer parte aqui dessa família. É isso. Esse é o que eu queria contar pra vocês. Um grande beijo e fiquem com Deus.